A acusação de Pedro Bial contra Marlene Matos. A loucura era tanta. Apresentador, que dirigiu o documentário de Xuxa, falou pela primeira vez sobre briga entre elas. A cada semana, após divulgação de novo episódio do documentário sobre sua trajetória, Xuxa é alvo de especulações em torno de decisões que precisou tomar na carreira. Em meio a isso, um nome recorrente é o de sua ex-empresária, Marlene Matos. No Domingão com Huck, neste domingo, 23, ela contou o que queria ter ouvido de Marlene. Quem acusa de ter tido relação abusiva durante os 19 anos de trabalho juntas? Eu gostaria que quando ela sentasse ali, ela falasse assim: cara, me desculpa. Ela, inclusive, falou para o Pedro: eu não vou lá para pedir desculpa. Mas eu queria que, de alguma maneira, ela falasse, talvez com o olhar, talvez de alguma maneira, ou dizer, eu mudei, eu, com a minha cabeça de 20 anos, com 30 anos era outra pessoa, com 40 eu era outra, com 50 eu era outra e com 60 sou outra. Pelo amor de Deus! A gente tem que pedir desculpas quando a gente erra, disse. Essa fortaleza com o tempo se transformou numa prisão, disse, dando detalhes do encontro entre as duas, que classificou de bastante tenso. Pela primeira vez, Pedro Bial, que dirigiu a produção, também deu sua opinião sobre a briga entre elas. Marlene construiu uma fortaleza em torno da Xuxa. Essa fortaleza, com o tempo, se transformou numa prisão, disse, dando detalhes do encontro entre as duas, que classificou de bastante tenso. A loucura era tanta, que a Marlene falava assim: não tem homem para você, só se fosse o Ayrton Senna. Aí quando o Senna aparece, aí ele vira monstro. Eu acho que a Xuxa teve a grandeza de encontrar com a Marlene de novo. E a Marlene teve a grandeza de ir lá. As duas acho que se certificaram de algumas coisas. Se decepcionaram com outras. Mas eu acho que ambas têm a dimensão e a noção da grandeza do que elas construíram. É uma história do show business, do entretenimento do Brasil e do mundo como não há outra. Numa época em que não havia diretoras mulheres na televisão, a Marlene era diretora superpoderosa no ambiente machista. Num lugar onde não havia mulheres. A loucura era tanta, que a Marlene falava assim: não tem homem para você, só se fosse o Ayrton Senna. Aí quando o Senna aparece, aí ele vira monstro.